solta o som DJ e vai entrar no ar o nosso Jornal CUT. Vem comigo! Solta o som do Jornal CUT, DJ! E é isso aí, o Jornal CUT chegando para você, querido telespectador. E hoje, no Jornal CUT, mais uma assessoria, mais uma dica, sabe sobre o quê? Sobre a área da comunicação, dos jornalismos. Você aí de casa, sabe me dizer qual a diferença entre portal, site e blog? Muita gente me pergunta e muita gente tem dúvida sobre o formato desses veículos de comunicação. Mas Dani, por que portal Show e Arte e não site e não blog? Então o Jornal CUT vai explicar aqui para você, querido telespectador, a diferença entre esses formatos. Portal, vamos começar pelo portal, que é o maior. Portal, a palavra já diz, ele abre portas. Portas para hiperlinks, para links, para matérias diversificadas, podendo conter artigos, textos, entre várias colunas e também fotos e vídeos. Então grave aí, portal é quando as portas se abrem de um modo completo e quando os temas são diversificados. Claro que existem um portal de notícias no qual terá esporte, terá saúde, bem-estar, relacionamento, que são os mais tradicionais que vocês costumam acessar diariamente para ler notícias, assim como eu faço. No caso do portal Show e Arte, é um portal voltado para a cultura, para o público articult, que eu sempre digo, né? Artístico e cultural. Então nós temos lá coluna literatura, coluna esporte, coluna moda, coluna arte, né? E além de tudo isso, temos um plus da minha carreira, os vídeos, categorias imprensa, ou seja, abre portas. E quais profissionais trabalham num portal? Também um outro diferencial. Para portal, é necessário a pessoa ser um profissional da área do jornalismo, podendo ser um diretor, um redator, um editor-chefe ou um jornalista. Ou seja, tudo é super estruturado. As matérias, elas têm que ter uma estrutura. O que seria uma estrutura de texto, uma estrutura de matéria? Quando o jornalista vai escrever, ele faz uso de técnicas que ele aprendeu na graduação. Não é uma coisa que surge do nada, né? Você tem uma técnica a seguir e, claro, os insights, as ideias que provêm dessa técnica. Porém, você tem uma base. O que é essa base a ser criada? O lead, por exemplo. O lead é o que o jornalista diz que é o arroz com feijão. Ou seja, o que é o arroz com feijão do dia a dia? Você vai escrever o início da matéria com quem, quando, onde, porquê, como. E aí vai. São 6 colocações básicas para você escrever esse lead, essa matéria. Depois você desenvolve e amarra o texto, que é outra linguagem muito usada por nós jornalistas no Tedline, a amarração de texto. Então, não que vocês vão conseguir estruturar um texto com todas essas dicas que eu estou dando, mas são algumas dicas e algumas nomenclaturas usadas. Já num site, mudando de assunto, o que muda? O site ele fala de um único assunto, ou ele vai ter um foco artístico, de um artista, ou ele vai ter um foco comercial, sendo assim, ele sendo de uma marca, ou de um produto, ou de uma obra, muda aqui. O site vai conter biografia, discografia, claro, falando da parte artística, tá? Discografia, biografia, agenda de shows, fotos, últimos acontecimentos, um remember, aquele flashback do que já aconteceu, do que já houve. Então, é essa linhagem do site. Quem faz o site? Bem, o web designer desenvolve o site e eles mesmos podem alimentar
e a assessoria de imprensa, ou seja, um jornalista irá escrever em nome daquele artista. Ou seja, já não são mais notícias, tá? E quando o site é de notícia, que aí você me pergunta a nomenclatura .com e não a .com.br. No entanto, são pessoas que gostam de escrever, só que não são jornalistas. Por isso, eles seguem mais a linha pessoal ou se inspiram em matérias, em segmentos que leram e vão desenvolver. Como você vai perceber a diferença? Através de muita leitura e de uma busca contínua, assídua, assim, pela sabedoria. Por quê? O público leigo, às vezes, tem uma certa dificuldade comparando em ver estruturas de matérias. Como que eu sei identificar se foi um jornalista que escreveu, se não foi, se é algum assessor de imprensa falando na terceira pessoa pelo artista, no caso do site artístico, né? Porque o site, eu disse que temos dois focos, do artístico e também de produto, e pessoas que se aventuram por gostar de escrever, aí tentam exercer e colocar na prática, mas com a técnica do jornalismo é um trabalho diferente. E por último vem o blog. O blog, aí a pessoa escreve por um hobby e hoje está altamente em moda muitas pessoas comercializarem o seu produto, ganharem din-din com esse hobby. Por quê? Porque o blog é algo pessoal, é uma linguagem mais pessoal. Blog já diz, é como um diário. Então, blog no segmento artístico, ainda não batemos aquele recorde como portal e como site. O blog, a pessoa, por exemplo, ela compartilha um poema, que não é da autoria dela, uma receita, experiências de vida. Com qual diferença? A linguagem do cotidiano, a linguagem informal, e falando, que eu brinco sempre, de todo o coração, sem usar as técnicas do jornalista, as novas. O jornalista artístico, cultural, ele fala de coração? Sim, mas ele é sempre obrigado a ter aquela fidelidade para com o público e falar sempre a verdade, passando credibilidade. Por isso que não podemos abrir mão da técnica jamais. Agora, se você quiser acessar e conhecer um pouquinho mais desta diferença de linguagem na mídia, já que estamos sempre expandindo e vendo conteúdos diversos que nos servem para o dia a dia, convido a todos a acessarem o portal Show e Arte e se manterem informados através das nossas páginas, das colunas e das matérias. Então, fica aqui meu convite para você que quer saber mais sobre um portal de arte, sobre todo o programa cultural Show e Arte, www.showyarte.com.br. Vou deixar também o meu Instagram, porque muitas pessoas querem seguir a apresentadora Dani Pessoa, então lá no IG eu estou como Dani Pessoa _Show e Arte, com fotos do programa, com novidades, com muita coisa boa para vocês, queridos amigos telespectadores, tá bom? Então, é essa diferença para finalizar de portal, site e blog. Claro que eu ficaria falando horas se eu não fosse resumir o assunto, eu me estenderia muito mais, mas são só algumas dicas para você que é nosso telespectador, que quer ficar antenado, que tem aquela sede de conhecimento, né? Que busca pelo saber constante, conseguir identificar algumas diversidades que temos aí no mercado. Mas agora eu agradeço o carinho da sua audiência e por você permitir que eu entre na sua casa, no seu trabalho, com esse conteúdo autoral, com esse programa artístico-cultural. E eu vou agora para o nosso querido